Ansiedade. A ansiedade é um dos vilões que estamos enfrentando agora no século XXI. Durante toda a história da humanidade, ela tem atingido os homens de maneira poderosa, de maneira sarcástica. Contudo, nos últimos dias, a cobrança de um mundo capitalista, de um mundo que vive em busca de bens materiais, em busca de prazer, do bel prazer, do maravilhoso prazer, ela tem assolado, porque a raça humana tem desprezado a Deus, tem desprezado ao amor de Cristo para viver o momento. E a ansiedade tem promovido a insônia, problemas de comportamentos, destruído famílias, gerado loucura para aqueles que de uma maneira desordenada perdem o critério bíblico, o critério espiritual do cristianismo plantado por Jesus Cristo. E somente voltando-se à palavra, voltando-se ao primeiro amor, que é o próprio Cristo, é que o ser humano pode mudar essa história. Um psiquiatra, um psicólogo, um profissional, um terapeuta nessa área pode até trazer ajuda, uma medicação que ameniza. Contudo, todos eles dizem que a resposta está dentro de cada um. Então, se está dentro de cada um, somente esse vazio existencial, que é a falta de Deus, vai ser preenchido com a presença de Deus. Não tem como pegar um vasilhame que foi separado para a água e colocar fogo, com certeza ele não vai suportar. A mesma sorte é com o ser humano, aquele vazio, aquele estágio de necessidade. Se o homem tentar colocar bens materiais, prazeres, drogas ou qualquer outro elemento, não vai dar certo, porque Deus é o Senhor, é o Criador, é o justificador de toda a humanidade. Isso aí é o que vai gerar essa ansiedade fora do comum, essa ansiedade sem equilíbrio. E com toda certeza o salmista, no Salmo 125 e o versículo 1, vamos ler, disse o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a primeira coisa para vencermos a ansiedade é confiarmos no Senhor, sermos como os montes de Sião, que não se abalam, que permanecem para sempre. Porque a ansiedade vai gerar uma vida improdutiva, uma vida irracional, uma vida nociva, mas a presença de Deus vai promover vida, e vida com abundância. Foi esse o projeto do Senhor que Ele traçou para cada um de nós, é vivermos no prazer, aquele prazer santo, que não traz o pecado, que não traz a tristeza e a dor. O homem pode usufruir de todos os bens da vida, de todos os tipos de lazer, não há problema. Contudo, quando foge de um critério espiritual, quando entra a anarquia, a lascívia, a própria luxúria, então aí vai vir os sentimentos negativos, as consequências, que é a doença, a ansiedade, que podemos dizer que é o carro-chefe, ou a força motriz de toda a doença. Vai ficando ansioso, inquieto, não aceita a situação, ou sente o peso da vida de pecado, da vida de depravação moral, de depravação espiritual. Então aí é quando começa a acontecer as coisas negativas. Então, para termos os bens positivos, somente na presença de Deus. É tanto que a epístola, a carta aos Filipenses, capítulo 6, versículos 7 e 8, traz a seguinte citação. Observe bem: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ação de graça, apresentando os seus pedidos a Deus. Então, não vamos ficar ansiosos com coisas algumas, mas devemos, pela oração, pela súplica, confiar em Deus, saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos a mais
versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Jesus Cristo. Então a primeira coisa que vai chegar é a paz. Finalmente, irmãos, tudo o que for nobre, tudo o que for puro, tudo o que for agradável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excedente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, observe que a Bíblia é enfática, falando sobre a nobreza, que não é o pecado, sobre o que é puro, o que não é a depravação, o que é amável não é aquilo que gera o ódio, que gera a intriga, a boa fama, o bom testemunho. Muitos homens de Deus, evangélicos, têm deslizado por causa da aparência do mal. Às vezes nem pratica aquilo que estão dizendo, mas a Bíblia diz: fugivos da aparência do mal. Então aqui diz: tudo que é de boa fama, ou se algo é digno de louvor, pense nessas coisas. Então devemos buscar esse bom procedimento, esse bom testemunho, pegando as necessidades, as ansiedades, as dores, e confiando que Deus vai mudar o quadro. Não é fácil estar aqui falando que Deus é bom. Também não é fácil aceitar uma palavra desse tipo quando você está passando um momento difícil, um momento de dor, que ninguém entende, ninguém pode perceber, mas Deus pode mudar o quadro da sua vida se você confiar nele, deixar o mal, deixar o pecado que de tão perto rodeia. A Bíblia diz: o pecado nos rodeia de perto, ou o próprio diabo, para ser bem claro. Se deixarmos isso de lado, a prática dos vícios, quando falo em vício, não é a droga, não é só o cigarro, não é só o álcool, mas o vício de fazer o que é ruim, de provar do que é ruim, de falar, de destruir a vida do semelhante, de planejar coisas negativas como idolatria, como luxúria, a imoralidade, o pecado sexual que vemos aí na televisão, no televisor, nas novelas, nos filmes de Hollywood, né? Temos que catalisar, temos que filtrar o que é bom para não sermos pegos de surpresa. E esse mal aí, insônia, problema de comportamento, de destruição de famílias, problemas cardíacos, né? Ansioso, o coração não suporta, o estômago não suporta a ansiedade, acaba gerando algum mal que Deus não é responsável. Somos responsáveis. A Bíblia diz que se queixa o homem vivente, e ela diz: queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Mas a própria Bíblia diz também que Cristo veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância, vida com fartura, com alegria e saúde. É isso aí o exemplo que devemos chamar, trocar a ansiedade pela alegria, pela paz, pela a presença de Deus em nossas vidas. Então, meus amados, o Evangelho rápido aqui na internet, para você que tem pressa, fique com esse conselho e aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida.